Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num protocolo que é absolutamente essencial para socorristas, principalmente em cenários de alta tensão: o manejo da agitação psicomotora. Saber fazer isso, gente, pode definir todo o desfecho de um atendimento. A pergunta que a gente precisa responder é essa: como é que um socorrista lida de forma segura e eficaz com uma pessoa que está num estado de agitação extrema? A gente vai detalhar aqui um passo a passo operacional para responder isso de um jeito bem técnico. Beleza, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. A gente começa entendendo qual é o desafio. Depois, o mais importante, segurança. Aí a gente fala de comunicação, contenção como último recurso, como acionar o suporte avançado e, no fim, um resumão com tudo que é essencial. Então, nosso primeiro passo é justamente entender o que a gente está enfrentando. Porque antes de qualquer coisa, de qualquer intervenção, é fundamental saber reconhecer os sinais da agitação. A agitação psicomotora é basicamente isso, um estado de inquietação e tensão, sabe? Pode ir desde uma impaciência até um comportamento bem mais agressivo. Às vezes é um episódio de ansiedade aguda, a pessoa simplesmente não consegue ficar parada. Se a gente conseguir identificar o que causou isso, a abordagem fica muito mais precisa. Agora, vamos para a prioridade número 1, e isso aqui, gente, é inegociável: segurança. Antes mesmo de pensar no paciente, a cena toda precisa ser avaliada e, claro, controlada. E isso quer dizer 3 ações imediatas. Primeira, uma varredura visual completa. Procurar qualquer objeto que possa virar uma arma. Segunda, manter distância. É preciso criar uma zona de segurança. E terceira, não pode hesitar em chamar reforço policial. A segurança da equipe vem sempre, sempre em primeiro lugar. Com a cena segura, aí sim, a nossa principal ferramenta entra em ação: a comunicação. O objetivo aqui é sempre, sempre tentar acalmar a situação só na base da conversa, antes de pensar em qualquer contato físico. E aqui, a forma de abordar faz toda a diferença. De um lado, o que a gente deve fazer: usar um tom de voz calmo, ter uma postura aberta, sabe, não ameaçadora, oferecer pequenas escolhas para a pessoa sentir que tem algum controle. Do outro lado, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum: gestos bruscos, levantar a voz, discutir. A desescalada verbal é uma arte. Olha só, uma frase simples como essa, mas dita com sinceridade, pode mudar tudo. Eu consigo ver que você está passando por um momento difícil. Eu estou aqui para ajudar e para ouvir. Isso valida o que a pessoa está sentindo e pode criar uma conexão que, sinceramente, transforma o atendimento. Mas e quando a conversa não funciona? Quando a comunicação não é suficiente? É aí que a gente entra no território da contenção. Mas olha, com critérios muito, mas muito rigorosos. E a regra aqui é claríssima: contenção física não é uma escolha, é uma necessidade. Ela só se justifica quando existe um risco real, imediato, de alguém se machucar. Seja o paciente ou a equipe, é sempre o último recurso, nunca, jamais o primeiro. Certo, agora a gente chega num ponto operacional que é crítico: a transição para o suporte avançado e a diferença fundamental de papéis quando o assunto é sedação. Vamos deixar isso bem, bem claro. Uma coisa é contenção física, outra, completamente diferente, é a contenção farmacológica, ou seja, a sedação. As equipes de suporte básico de vida têm um papel e as de suporte avançado têm outro. São funções distintas. Então, como é que essa transição funciona na prática? O protocolo é o seguinte: a equipe de suporte básico isola a área, contém fisicamente o paciente, mas só se for absolutamente necessário, e imediatamente aciona o suporte avançado, como o SAMU, via rádio. É fundamental passar toda a situação para o médico regulador, porque é ele quem tem a autoridade para autorizar a sedação química. E para não restar nenhuma dúvida, essa é a regra de ouro: socorristas de suporte básico de vida não administram sedativos. Ponto. Isso é uma atribuição exclusiva da equipe médica de suporte avançado. Conhecer o seu limite de atuação é o que garante a segurança de todo mundo. Para a gente fechar, vamos só reforçar os princípios operacionais que a gente viu aqui. Pense nisso como um checklist mental para usar nessas situações. São 4 pilares. Primeiro, segurança em primeiro lugar, sempre. Segundo, a comunicação é a sua melhor ferramenta. Terceiro, contenção física é exceção, não regra. E por último, o quarto pilar, que é crucial: saber o seu papel.
O suporte básico contém fisicamente e aciona o suporte avançado para sedação. É importante dizer que todo o conhecimento técnico que a gente abordou aqui tem como fonte oficial o e-book Emergências Psiquiátricas para Socorristas, um material desenvolvido pela R-Force Cursos Táticos Especiais e a Força do Resgate. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa análise. Lembrem-se, um manejo técnico consciente e dentro dos protocolos faz toda a diferença. Até a próxima!